Olá, pessoal, boa tarde. Como a Indira já me apresentou, me chamo Rodrigo Souza, sou biólogo médico, biólogo e biomédico, doutor em biologia ambiental, né? E espero que trago esse tema para o treinamento hoje sobre a doença de Chagas, que ainda é uma doença bastante importante na nossa região, por ser uma doença negligenciada e que precisa ainda ter uma grande atenção da saúde pública, certo? E desde já agradeço à equipe do Integra Clima pelo convite e eu trago como título dessa palestra Doença de Chagas em um mundo de mudanças, impactos econômicos, sociais e os desafios para a saúde pública, certo? Espero que esse ensinamento seja bastante produtivo e vamos dar início, né? Bem, primeiro vamos conhecer um pouco sobre a doença de Chagas, que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, saibam algumas características dela, mas bora tentar aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento dentro desse tema, né? Primeiramente, a doença de Chagas é uma doença tropical, é uma doença infecciosa grave, né? Ela apresenta duas formas, duas fases, que é a fase aguda e a fase crônica. Ela é uma doença socialmente condicionada, né? Porque ela está muito relacionada a populações negligenciadas, que são populações onde falta investimento em saúde pública, são populações normalmente isoladas, e são principalmente esses grupos populacionais que mais sofrem com a incidência de doenças de Chagas, né? Essa doença ela foi descoberta em 1909 pelo pesquisador Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, né? Ele era um pesquisador, médico, que trabalhava na parte de parasitologia, certo? Então, a partir de missões onde ele foi realizar tratamentos contra a malária, ele acabou identificando a presença de um inseto hematófago e observou que algumas pessoas apresentavam alguns sintomas muito específicos de uma doença que eles não sabiam caracterizar. Então, ele começou a analisar esses insetos, depois fez alguns testes laboratoriais e identificou o parasita responsável pela doença. Posteriormente, ele fez a primeira descoberta do paciente zero, né, que seria a Berenice. Foi a primeira paciente diagnosticada por Carlos Chagas como tendo a doença de Chagas, que também pode ser conhecida como trypanosomiase americana, tá bom? E a partir desse diagnóstico da Berenice, Carlos Chagas descreveu todo o ciclo evolutivo da doença, os sintomas que estão associados, e ele ganhou grande destaque mundial, porque ele era um dos primeiros pesquisadores, né, da nossa região, na região neotropical, que realizavam feito a esse nível. Mas, a partir dos seus estudos e suas análises, Carlos Chagas acabou identificando um pequeno parasita, que era o protozoário causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. Aí vocês podem ver uma foto que ele é um parasita flagelado, né? Onde seu flagelo vai desde a posição anterior até a posição posterior, bem bonitinho ele. Pena que ele causa uma doença extremamente grave, né? Mas a partir de observações da presença desse protozoário no sangue dos pacientes e também a presença desse protozoário nesses insetos hematófagos, foi que ele acabou descobrindo a ocorrência dessa doença, tá certo? E falando desses insetos hematófagos, eles são os vetores da doença de Chagas, que são insetos hemípteros, né? São do mesmo grupo dos percevejos, que eles são conhecidos como triatomíneos ou barbeiros. No Brasil, nós temos uma grande diversidade desses barbeiros. Nós temos mais de 66 espécies. Todas essas 66 espécies de barbeiros, eles podem transmitir doença de Chagas. Claro, cada espécie de barbeiro, ele apresenta um grau de eficiência na transmissão de doença, embora todos eles sejam capazes de transmitir a doença, o que é bastante preocupante, visto essa grande diversidade desses insetos que ocorrem ao longo de todo o Brasil, e especificamente também aqui na região norte. Então, isso gera algumas preocupações que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Como vocês podem ver ao lado, os barbeiros eles têm uma morfologia bastante diversificada, né? Eles não apresentam uma característica única, eles são bastante diversos, as formas, cores, e eles são distribuídos ao longo de todo o Brasil, como eu já falei, só que a gente pode observar que
essas 5 espécies aqui em destaque são as principais espécies associadas à doença de Chagas, ou seja, são os principais vetores. Embora nós tenhamos 66 espécies, essas 5 espécies elas têm uma maior eficiência na transmissão do protozoário para as pessoas, tá certo? Então, como acontece a transmissão dessa doença? Né? A gente vai falar mais adiante um pouquinho sobre ela, mas só para adiantar alguma informação, esses insetos que vocês estão vendo aí na tela, eles simplesmente vão lá, eles são noturnos, tá? Eles só têm hábitos noturnos. Então, durante a noite, eles chegam na pessoa e acabam se alimentando do sangue dessa pessoa. É o chamado repasto sanguíneo, que é o processo de alimentação deles. Então, eles pegam esse aparelho bucal deles, eu já vou mostrar uma imagem, e acaba penetrando na pessoa e se alimentando do sangue. Quando ele se alimenta do sangue, ele acaba defecando ou urinando na pessoa. E devido a esse processo de irritação na pele, a pessoa coça e aí o protozoário ele consegue entrar. Por quê? O protozoário está presente nas fezes e urina desses insetos. Então, não é a picada dele, mas é o processo dele defecar durante a alimentação que faz com que a gente entre em contato com o protozoário causador do Trypanosoma macrose, tá certo? Existem muitas espécies de tratomíneos que são muito semelhantes com muitas espécies desse grupo que têm uma certa semelhança, mas nem todos causam a doença, tá certo? Causa a doença não, consegue transmitir o protozoário causador da doença, tá certo? As principais características desses triatomíneos que conseguem transmitir a doença é a aparência desse aparelho bucal, que está em vermelho, vocês podem observar aí, e esse aparelho bucal ele é relativamente mais curto e ele não ultrapassa o primeiro par de pernas desse inseto. Então, essa é a principal característica marcante dos triatomíneos que transmitem o protozoário causador da doença de Chagas. É esse aparelho bucal reduzido, tá certo? As outras espécies vão ter outros formatos de aparelho bucal. Então, toda vez que eu ver um triatomínio ele apresentar esse aparelho bucal mais curto, indica que aquele triatomínio ele é hematófago e ele é um potencial transmissor do protozoário causador da doença de Chagas. Isso é muito importante, porque uma das medidas de controle da doença é justamente o controle desse vetor, que são esses insetos. Tá, mas bora passar adiante, né? Bem, e qual é o status atual da doença de Chagas no mundo e no Brasil? Primeiramente, a doença de Chagas ela é endêmica da América Latina, ou seja, ela é característica, ela é oriunda da América do Sul e da América Central, tá certo? Ah, mas a doença de Chagas ocorre em alguns outros países. Sim, ela ocorre, mas são casos que nós chamamos de casos exportados, tá certo? São pessoas que vieram para o Brasil, tiveram contato com o parasita, com fezes ou urina do inseto e acabaram adquirindo a doença de Chagas e acabaram retornando para os seus países e lá foi descoberto a doença. Ou pode ser brasileiros que saíram aqui dessa região, ou qualquer outra pessoa que viva na América Latina, né, e que vá para outros países e acabam sendo diagnosticado em outros países com a doença de Chagas. Nos outros países não é nada tão impactante porque não há o vetor. Então, embora a pessoa tenha a doença de Chagas, ela pode desenvolver todos os sintomas, pode vir a óbito e tudo mais, mas ela não faz com que o ciclo se perpetue naquela região, ao contrário do que acontece na América Latina, onde nós temos os insetos triatomíneos que fazem com que o ciclo permaneça na nossa região, tá certo? Alguns dados mais atuais estimam que cerca de 6 a 8 milhões de pessoas estão infectadas pelo protozoário Trypanosoma macrose, né? Sendo que desses milhões de pessoas, cerca de 70% nem faz ideia que tem essa doença, o que é um grande problema também, tá? Porque essas pessoas que não sabem que tem a doença, elas continuam participando do ciclo de evolução e perpetuação da doença. Então, por isso que é importante o diagnóstico, saber reconhecer a sintomatologia para que todo o tratamento seja realizado o mais rápido possível.
E uma grande problemática associada a essa doença tem sido o aumento das temperaturas ambientais, né? E além da degradação do meio ambiente, que isso eleva a taxa, o risco de exposição a essa infecção, a infecção pela doença de Chagas. Como assim? À medida que a temperatura aumenta, o metabolismo desses insetos ele fica muito mais acelerado. Então, ele consegue se desenvolver melhor, explorar novos ambientes. As migrações populacionais faz com que as pessoas elas fiquem mais próximas desses insetos. As mudanças climáticas tornam ambientes frios, onde esses insetos não podiam existir, em ambientes quentes. Então, esse inseto que depende do calor característico da nossa região tropical consegue adentrar novos ambientes devido a essa mudança de temperatura. Então, isso traz uma série de riscos potenciais, não só na América Latina, mas outros países também, onde esses casos de Chagas são apenas exportados, porque essas mudanças climáticas elas podem ocasionar migrações desses insetos para regiões antes onde eles não existiam, tá certo? Tá, mas e no Brasil? Como é que está o status da doença no Brasil? Bem, nos últimos anos a gente tem observado uma redução da incidência e prevalência da doença, tá certo? Isso é devido a ações de vigilância sanitária, ações de saúde pública, controle de vetores e tudo mais. Contudo, ainda os últimos boletins epidemiológicos ainda indicam que ainda existe uma grande parcela de pessoas contaminadas, cerca de 1,9 a 4,6 milhões de pessoas ainda estão infectadas por T-Cruze. E a mortalidade no Brasil, devido a essa doença, ainda é relativamente alta. Isso acontece porque uma das principais formas da doença é uma forma assintomática, então as pessoas não sabem, não conseguem, não apresentam sintomas da doença e que elas podem ter, isso pode acarretar morte súbita devido à falta dessa sintomatologia mais específica para diagnosticar a doença, tá certo? E existem diversos fatores que vão dificultar a implementação de ações eficazes para a prevenção e controle da doença de Chagas no Brasil, tá certo? Entre eles temos a degradação ambiental, a destruição desses ambientes naturais, onde ocorrem os triatomíneos, acaba fazendo com que esses insetos migrem para regiões mais urbanas. Antigamente, a doença de Chagas ele era uma doença restrita às zonas rurais. Hoje em dia, isso é totalmente diferente. As principais pessoas infectadas pelo protozoário são de regiões urbanas. Por quê? Devido a essa degradação ambiental. O inseto migrou do ambiente natural para o meio urbano à procura de alimento, proteção e etc. Outros impactos também são a migração humana e crescimento populacional. Todos esses fatores estão relacionados, tá? Essa migração humana está fazendo com que a sociedade explore mais ambientes naturais, levando à degradação ambiental e tendo esse contato mais próximo com o vetor da doença, né? Que no caso são os triatomíneos. Além disso, em algumas regiões existem condições precárias de moradia. Essas condições precárias de moradias, elas precisam ser... É necessário um maior investimento em modificar as condições sanitárias, essas condições de moradias, porque essas condições de moradias com casas de barro ou presença de palmeiras como teto, né, eles acabam sendo atrativos para o inseto. Então, isso também complica um pouco, porque não existem muitas regiões isoladas, onde a população não tem acesso a uma infraestrutura adequada. Então, dessa forma, o inseto vetor da doença ainda consegue se proliferar e desenvolver nessas regiões mais endêmicas e isoladas, tá certo? E, claro, né, mudanças ambientais como um todo, como eu já falei, também traz esses impactos, não só a nível mundial, mas também a nível país, né, no Brasil. Então a gente observa que essas mudanças climáticas mudam os hábitos comportamentais desses insetos e também contribui significativamente para a expansão da doença, tá certo? Então, vamos ver as vias de transmissão e contaminação da doença de Chagas.
A doença de Chagas, de modo geral, a principal forma de transmissão é através dos vetores, né? Que são os insetos tratomíneos. Só que existem diferentes vias de contaminação, tá? Então, aqui na via vetorial, que é quando o inseto defeca ou urina na pele e a gente coça, e aí o protozoário consegue adentrar, tá certo? Essa é o método de contaminação mais comum, tá certo? Que é o método, é o processo, é a via vetorial. E o período de incubação da doença, nesse período, é de cerca de 4 a 15 dias. O período de incubação ele vai ser muito variado de acordo com a via de transmissão, tá certo? Bem, a via vertical acontece de mãe para filho, tá? Principalmente durante a gestação ou no parto, através de via transplacentária, né? Só que ela pode ocorrer durante o processo de amamentação, principalmente na fase aguda. Por quê? Na fase aguda da doença, a gente vai ter uma grande taxa de parasitemia. O que é a parasitemia? A grande quantidade do parasita, né, do protozoário, no sangue. Então, durante a amamentação, a mãe pode acabar transmitindo para o filho. E, além disso, durante a amamentação, o bebê ele pode acabar mordendo as mamas da mãe. Isso pode causar microlesões com sangramento não tão evidente e pode fazer também com que a criança acabe se contaminando. Só que essa via de vertical não é mais tão comum, tá certo? Isso graças a todo ao pré-natal, que é feito com muito cuidado e tudo mais. Mas ainda pode acontecer. Em algumas regiões ela pode acontecer, mas não é mais tão comum. E o período de incubação nessa via de transmissão é indeterminado. Não sabe quanto tempo pode demorar para a criança aparecer os primeiros sintomas na criança, tá certo? A via oral é a segunda mais comum, a segunda via de transmissão mais comum aqui no Brasil. Ela acontece pela ingestão de alimentos contaminados pelo parasita, tá certo? Ou seja, você vai se alimentar de algum alimento, principalmente carne crua ou alimentos que não são descontaminados corretamente, e o barbeiro tá lá. Então você acaba se alimentando do barbeiro por completo, e dentro desse barbeiro tem as fezes e a urina. Então, você está consumindo o material biológico onde vai estar o protozoário causador da doença, tá certo? E não só isso também, o consumo de caça, ela traz esse risco, porque muito de vertebrados, como marsupiais, tatus, eles são reservatórios do protozoário. Então, comer carne crua também, ou mal cozida, carne de caça, também pode levar à contaminação pelo protozoário. E o período de incubação nessa via de transmissão é de 3 a 22 dias, né? Temos também a via transfusional, que é uma via que também não é mais tão comum no Brasil, tá certo? Porque nós temos todo um aparato para fazer toda a triagem desse material sanguíneo. A via transfusional ocorre através da transfusão sanguínea, tá bom, gente? Só para deixar mais claro. Então, não é muito mais comum na nossa região. Só que é uma das principais formas de transmissão em países não endêmicos. Então, alguém pode se contaminar aqui no Brasil e ir para algum outro país, acaba doando sangue, então pode acabar. Como não é comum na rotina diagnóstica dessas transfusões em outros países pesquisar a presença do protozoário causador de doença de Chagas, eles podem acabar deixar passando batido e aí o protozoário se propaga, né? Mas aqui no Brasil, na América Latina, na verdade, não é mais muito comum, tá? Essa transmissão via transfusional, tá certo? Mas o período de incubação ela é de 30 a 40 dias, tá certo, gente? E claro, a gente também pode se contaminar através de acidentes laboratoriais. Laboratórios que fazem pesquisa com esse tipo de parasita, como por exemplo o Evandro Chagas, através da manipulação errônea, sem o uso de equipamentos de proteção individual adequados, o trabalhador ele pode entrar em contato com esse parasita através das fezes ou urina, né, durante o laboratório, e acaba se infectando, tá certo? E nesse caso de contaminação em via laboratorial, ele é muito semelhante à via vetorial, né, que vai em torno de 4 a 20 dias para aparecer os primeiros sintomas. E tem outras formas, né? As outras formas é quando as pessoas
acabam ingerindo acidentalmente o triatomínio como um todo. Existe uma diferença da via oral, porque a via oral tu acaba consumindo alimentos onde o triatomínio está lá, mas existe casos em que crianças, principalmente, elas acabam ingerindo todo o triatomínio. Como eu falei, no triatomínio vai ter as fezes e a urina, e é lá que vai estar o protozoário causador da doença. Então, ingerindo o inseto como um todo, obviamente, se ele estiver contaminado, você vai se contaminar pelo protozoário, tá certo? E o período de incubação nessa forma de transmissão, né, que são as outras formas, é indeterminado. Não tem um prazo fixo, é muito variável. E quais são os sintomas que vão aparecer na doença de Chagas? É muito variado. Primeiramente, a gente tem que entender que a doença de Chagas, como eu falei lá no início, tem duas formas: a fase aguda e a fase crônica, tá certo? Só que a partir do momento em que você tem contato com o inseto barbeiro e ele lhe picou para se alimentar, você já vai apresentar alguns sintomas, tá certo? Esses sintomas são característicos devido ao processo de penetração do protozoário na sua pele, tá certo? E esses sinais são característicos, eles são chamados de patognomônicos, que significa que eles são característicos ou específicos daquela doença, tá certo? Então, um desses primeiros sinais é o sinal de Romana, como a gente pode ver aqui na imagem. O sinal de Romana é um processo inflamatório, né? É um edema palpebral, onde ele se desenvolve a partir da região onde o protozoário adentrou no organismo, ou seja, significa que aí nessa região o inseto barbeiro foi lá, foi se alimentar de você, fez a parte sanguínea, se alimentou, e lá ele defecou. Você, sem perceber, coçou aquela região e o protozoário entrou no seu organismo. E a partir desse momento vai surgir uma resposta inflamatória que vai ser esse edema palpebral, conhecido como sinal de Romana, bem característico dessa doença. Tá? Existem algumas outras situações que podem gerar esse edema palpebral, contudo, se você está numa região onde há a ocorrência da doença de Chagas e da presença do inseto vetor, procure uma UBS ou um hospital para realizar o diagnóstico, tá certo? E um outro sinal característico é o chagoma. O chagoma, ele lembra um furúnculo também, mas ele não é um furúnculo de fato, tá certo? Ele é um processo inflamatório na região onde o, o, o protozoário entrou no seu organismo, tá certo? Através das fezes da urina do inseto. Então, naquela região que fica toda aquela vermelhidão, é um processo inflamatório, fica vermelhinho assim, isso é muito semelhante a um furúnculo. E ele é um outro sinal característico dessa doença, tá certo? E esses sinais também vão variar um pouco segundo a fase da doença, tá certo? Lembra que eu falei que tem a fase aguda e a fase crônica da doença? Bem, a fase aguda da doença, ela dura cerca de 2 meses. Então, você teve contato com o inseto, ele defecou e urinou, você forçou, o protozoário entrou, você tá com o protozoário lá, tá com parasita, a doença vai se desenvolver, tá certo? Então, essa primeira fase de desenvolvimento do parasita, ela vai levar em torno de 2 meses e, desculpa, até 20 dias, pode durar até 2 meses, que é a fase aguda da doença. Na fase aguda da doença, vai ter alguns sintomas, a maioria desses sintomas são inespecíficos, ou seja, eles não são diretamente relacionados à doença, eles podem ser associados a diversos tipos de doenças, tá certo? Isso é um problema na parte do diagnóstico, tá certo? Porque você pode confundir doença de Chagas com leishmania, dengue, zika e algumas mais outras espécies de doenças, malária, tá certo? Só que é durante a fase aguda que existe maior taxa de parasitemia, ou seja, é quando a gente consegue observar o parasita no sangue nessa forma, nesse formato que vocês estão vendo aí que está aparecendo para vocês, que é a forma tripomastigota, tá certo? Essa forma ela vai estar em grande quantidade no sangue. Então a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso, porque a gente consegue identificar o parasita no sangue, tá certo? E em relação aos sintomas, como eu falei,
Na fase aguda, a maior parte deles são sintomas inespecíficos, né? Febre, fraqueza, vômitos, falta de apetite, dores de cabeça, dores musculares e o enxatema, né? Que são essas lesões na pele, mais que ficam vermelhinhas. E eles vão apresentar alguns sintomas específicos. Contudo, esses sintomas específicos eles tendem a aparecer quando eu estou na transição da fase aguda para a fase crônica da doença, tá certo? Então, quando está perto dessa transição, começam a surgir alguns sintomas específicos, que são problemas cardíacos, arritmias, derrames pericárdios, dispneia, dor torácica, problemas hepáticos, problemas no baço. Então, esses sintomas eles passam a ser mais específicos da doença devido ao fato dela estar transicionando da fase aguda para a fase crônica, tá certo? E aí a gente chega na fase crônica, né? Que na fase crônica, esses parasitas não estão mais tão presentes no sangue. Eles já entraram nos tecidos, sendo que os tecidos que eles mais adoram ficar são tecidos cardíacos e do músculo digestivo. Ou seja, lá no intestino eles adoram ficar escondidos, lá no coração e no músculo digestivo, intestino e etc, tá certo? Então, nessa fase eu já não consigo identificar o parasita no sangue, porque agora ele está escondido dentro dos tecidos. E nos tecidos eles assumem esse outro formato, que é esse formato mais circular, tá certo? Bem diferente da sua forma tripomastigota, que é aquela que a gente encontra na fase aguda, agora está na fase amastigota, que são essas em formato circulares, tá certo? E, bem, e como eu vou identificar, já que eu não tenho mais o parasita no sangue, ele está escondido nos tecidos? É nessa parte que o nosso corpo ele começa a reagir, principalmente à presença desse parasita, produzindo anticorpos. E é por isso que também nós temos alguns sintomas bem específicos da doença. Na fase crônica, nós vamos ter formas da doença. São basicamente quatro, que é a forma indeterminada, cardíaca, digestiva e a forma mista, tá certo? A forma indeterminada ela é muito curiosa porque ela não apresenta sintomas. Você não vai apresentar sintomas característicos da doença, nem sinal de algum tipo de comprometimento. Só que qual o grande problema? A fase determinada é aquela fase assintomática que a qualquer momento você pode evoluir para uma fase cardíaca ou digestiva ou mista. E nesse momento que a forma determinada ela evolui para uma outra forma, ela pode acabar levando ao óbito, devido à morte súbita por problemas cardíacos, arritmias e etc, tá certo? Então, essa forma determinada ela é muito problemática, porque a gente não consegue identificar ela de cara devido à falta de sintomas. Um exemplo de bastante interessante foi a primeira paciente identificada com doença de Chagas, né, que foi a Berenice. Ela foi identificada aos 2 anos. Em 1975, se não me engano, a Fiocruz procurou ela de novo, ela estava viva, não apresentava nenhum tipo de sintoma da doença de Chagas, mas ela tinha um parasita ainda presente no seu corpo, porque ela assumiu essa forma indeterminada da doença, onde não apresenta sintomatologia específica. Mas, a qualquer momento, ela poderia evoluir para uma outra forma da doença e poderia vir a óbito. Mas é um exemplo bastante curioso, né? Que é a da Berenice. Em relação à forma cardíaca, eu acho que os nomes eles são bem específicos, né? Então, forma cardíaca, ele vai comprometer o coração, trazer problemas cardíacos, insuficiências cardíacas, tudo de modo geral envolvido o coração, tá certo? Essa forma, ela ocorre em cerca de 30% dos casos, tá certo? E é uma da forma que mais leva a óbitos. Temos também a forma digestiva, onde ele vai comprometer os órgãos associados à digestão, então a gente está falando de intestino, principalmente, tá certo? Esôfago, entre outras regiões. E temos a forma mista, onde a pessoa vai apresentar sintomas tanto da forma cardíaca quanto da forma digestiva. A forma mista ela também é conhecida como forma cardiodigestiva, tá certo? Ela é bem mais, qual é a palavra? Agressiva. Essa forma por associar sintomas tanto em região ao coração quanto aos órgãos
da digestão, tá certo? Então, e uma característica bastante interessante da doença é o caso de cardiomegalia, né, na forma cardíaca, hepatomegalia e entre outros, megacol, desenvolvimento, que são o crescimento desse órgão de uma forma normal devido à presença do parasita no tecido. Então, é bem característico da doença observar esse crescimento desses órgãos. E como evolui os sintomas, né? Só para deixar um pouquinho mais claro. Então, a pessoa se infecta pelo parasita, pelo tricruse, ele entra na fase aguda da doença. Cerca de 60% a 80% das pessoas vão se curar, menos de 1% vai ir a óbito, e o restante, que é em torno de 40%, 20% a 40%, vão entrar na fase crônica. Na fase crônica, desses 20% a 40%, cerca de 10% vão entrar na fase determinada, que aí ela pode ser cardíaca, digestiva ou cardidigestiva, né? E o restante vai entrar na forma indeterminada. Lembra que é a forma assintomática da doença. Nessa forma indeterminada, 70% das pessoas vão permanecer nessa forma indeterminada. Ou seja, elas nunca vão ter sintomas específicos da doença. Já o restante, em média 30%, pode evoluir para a forma cardíaca, 10% para a forma digestiva e cerca de 4 a 5% vai evoluir para a cardiodigestiva. Então, existe toda essa complexidade que a gente precisa reconhecer sobre as formas de evolução dessa doença, tá certo? Sendo que, lembra que eu falei que no Brasil tem cerca de 6 a 8 milhões de pessoas contaminadas e cerca de 70% nem sabe que está doente? Pois é devido a 70% dessas pessoas estarem nessa forma crônica da doença, que é a forma indeterminada, ou seja, sem sintomas específicos da doença, certo? E como é feito o diagnóstico da doença? Então, o diagnóstico ele vai variar de acordo com a fase da doença, fase aguda ou fase crônica, né? Na fase aguda, o padrão ouro são os exames parasitológicos, o padrão ouro definido pelo Ministério da Saúde são os exames parasitológicos, né? Esses exames parasitológicos são exames que eu acho que são relativamente conhecidos para vocês, que é, por exemplo, esfregaço sanguíneo e a gota espessa, que são exames onde você vai procurar diretamente pelo parasita, tá? Sendo que, lembra que que eu falei que durante a fase aguda, a principal forma que a gente vai encontrar são os tripomastigotas, que eles vão estar presentes no sangue, que são as formas que tem na tela de vocês, tá certo? Então, analisando essas lâminas de sangue, a gente consegue identificar essa forma evolutiva do protozoário, tá certo? Além disso, existe uma série de outras técnicas, tá? Nós podemos fazer métodos de concentração, tá certo? Para fazer com que esses parasitas fiquem mais concentrados no sangue. Nós podemos fazer análises a fresco, que é onde a gente consegue observar diretamente o parasita se movimentando, tá certo? Então, esses exames parasitológicos são padrão ouro para ser realizado durante a fase aguda, tá certo? Existe também uma outra opção, além dos exames parasitológicos. Pode ser feito os exames de sorologia, que basicamente são exames para detectar anticorpos, o IgM ou o IgG, tá certo? Então, podem ser feitos testes rápidos ou ELISA, tá certo? Para identificar a doença. Mas, embora possa ser realizada a sorologia, eu ressalto que exames parasitológicos são o padrão ouro durante a fase aguda da doença de Chagas, tá certo? E durante a fase crônica? Durante a fase crônica, a gente vai pesquisar por anticorpos, lembra? E na fase crônica, o protozoário ele está nos tecidos, naquela forma amastigota, então a gente tem que procurar por anticorpos específicos para a doença. Então, para a gente realizar a detecção, o diagnóstico da doença na fase crônica, a gente precisa fazer testes sorológicos. Sendo que, para se confirmar, é preciso que 2 testes sorológicos distintos deem um resultado positivo. Uma vez que haja esse resultado positivo em 2 testes sorológicos distintos, é confirmado o estágio crônico da doença, tá certo, gente? Então, pode ser feito teste rápido, pode ser feito teste de ELISA,
pode ser feito ensaio de hemoaglutinação indireta, pode fazer ensaios de imunofluorescência, tá certo? Métodos moleculares, então tudo e todos esses métodos são passíveis de ser realizados para a identificação da fase crônica da doença, tá certo? Tá, e agora? O que eu faço caso eu encontre um barbeiro ou suspeito que fui picado, tá certo? Primeira coisa que tem que se fazer, caso você encontre um barbeiro, é capturar ele. Muito cuidadosamente. Não é pegar com a sua mão limpinha, vai lá e pega o inseto. Não. Você tem que seguir todo um protocolo, com cuidado, porque você não quer ter contato com as fezes daquele inseto que pode causar a doença de Chagas. Então, primeiramente, você vai usar um saco plástico, luva ou pinça para pegar o inseto. Nunca deixar que ele tenha contato direto com a sua pele, tá? Lembra, nunca se esqueça, são as fezes e a urina desse inseto que tem o parasita. Então, evitem ao máximo deixar que ele tenha contato com a sua pele. Posteriormente, o que a gente vai fazer? Transferir esse inseto para um recipiente. Um recipiente com furo, né, para que ele consiga respirar normalmente, tá certo? E a gente mantém ele vivo. É importante sempre a gente anotar informações de onde ele foi coletado, o local. Ah, mas foi dentro de casa. O ideal é informar aonde dentro de casa ele foi capturado, tá certo? E posteriormente ele tem que ser entregue na UBS mais próxima, tá certo? Na verdade, o ideal seria entregar esse inseto nos postos de identificação de triatomíneos. Aqui em Bragança, nós não temos nenhum desses postos, chamados de PITs também, tá? Mas em Belém nós temos cerca de 9 a 10 PITs. Então, como a gente não tem esses pontos de identificação, a gente entrega na UBS, tá certo? E o que vai acontecer a partir daí? Vou analisar esse inseto para saber se ele de fato é um barbeiro, ou seja, ele é um hematófago transmissor do protozoário causador da doença de Chagas, tá certo? Depois vão analisar se ele tem o parasito. Uma vez que seja identificado que ele tem o parasito, eles vão fazer uma visita na residência para identificar pontos onde possa ter criadores desses insetos e vão fazer todo o análise com as pessoas que vivem na casa para saber se eles não estão contaminados pela doença, tá certo? Então, aqui é uma outra forma que você pode fazer a coleta desse inseto, tá certo? Usando um saco plástico sem furos, você pega ele e vira o saquinho e deixa ele lá dentro, tá certo? Com o ar ele vai conseguir respirar e aí você entrega na UBS ou no PIT, caso você esteja em alguma região que exista um PIT, né, que são os pontos de identificação de triatomíneos. Ah, não tenho como levar no PIT, não tenho como levar na OBS. Você pode usar aplicativos que a Fiocruz disponibiliza para identificar os triatominhos. Ah, mas para que eu vou identificar? É importante fazer a identificação desses insetos, porque uma vez que você tenha certeza que existem barbeiros na sua residência ou nas proximidades, você está correndo o risco de ser contaminado pela doença de Chagas. Então, isso é importante a identificação desses parasitas para a vigilância sanitária. Então, não consegui levar no PIT nem no OBS, eu posso baixar o Triatodex e o Triatokey, que lá você vai conseguir identificar o inseto que você tem, saber se ele é um barbeiro ou não, tá certo? Aí, beleza, você suspeitou que foi picado por uma triatomina, apareceu um sinal de romana. O que você vai fazer? Você vai evitar coçar o local, ou você vai indicar para a pessoa, se for alguém da família, você diz, não coça o local, tente lavar a área com água corrente e sabão neutro, tá bom? Em seguida, procurar um atendimento médico em uma unidade de saúde básica ou em um hospital, tá certo? O hospital é só quando já tem sintomas, um estágio mais evoluído da doença, tá certo? Lá no hospital, eles vão avaliar alguns antecedentes epidemiológicos, tá certo? Ou seja, vão verificar se você teve contato ou não com barbeiro, ou se já viu algum inseto parecido.
Eles vão avaliar o tempo que você viu ou teve contato com esse inseto, e eles vão avaliar alguns sintomas. E aí eles vão definir se você é suspeito de doença de Chagas aguda, doença de Chagas na fase crônica, ou se você ou você não é suspeito de ser portador da doença, tá certo? Então são essas primeiras medidas que a gente tem que realizar em caso de encontrar um barbeiro ou suspeitar que ele picou a gente, tá certo? Lembrando que cerca somente de 50% das pessoas apresentam um sinal de romana. Então, você pode ter sido picado e nem ter percebido isso, tá bom? Então, o sinal de romano, embora ele seja um sinal característico da doença, ele também, às vezes, ele pode não aparecer, tá certo? Então, tem que ter muita atenção nisso também, tá certo? Bem, e o acesso ao tratamento, como eu tô com doença de Chagas, o que eu faço? Vou morrer? Não. O Ministério da Saúde, o SUS, ele disponibiliza gratuitamente o remédio para tratamento da doença, tá certo? O tratamento de primeira linha é o bencinidazol, tá certo? Ele pode ser utilizado tanto para adultos quanto para crianças. É o tratamento de primeira linha, então ele é bem eficiente, tá certo? O tratamento dura em torno de 60 a 80 dias, isso varia de acordo com o tratamento prescrito, tá certo? E o outro remédio que é utilizado é o Nifurtimox, né? Também o tratamento é em torno de 60 dias, só que ele é só indicado para pacientes que apresentam intolerância ao bezinidazol, tá certo? O Nifurtimox, ele apresenta uma série de efeitos colaterais, um pouco mais de efeitos colaterais em relação ao bezinidazol, então por isso que ele não é o primeiro tratamento de escolha. Ele só é sugerido quando a pessoa tem intolerância, o remédio não tem efeito, o benzinidazol, aí passado de Furtimox, tá certo? Só que o tratamento, ele é bem efetivo, tá certo? Mas a gente tem que pensar que não é somente o tratamento que resolve tudo, né? A gente tem que pensar que a prevenção e o controle é o ideal para a gente evitar a disseminação, a proliferação da doença, tá certo? A prevenção e o controle, eles são baseados no tipo de, na via de transmissão. Então, como no Brasil, as principais vias de transmissão, não só no Brasil, tá? Na América Latina como um todo, as principais vias de transmissão são orais e vetoriais, as formas de prevenção e controle são voltadas especificamente para as vias de transmissão vetorial e oral, tá certo? Então, para a via de transmissão vetorial, ó, o ideal é o quê? Sempre mantenha seus quintais limpos, não deixe crescer a grama em altos tamanhos, por quê? Isso pode facilitar o desenvolvimento, a proliferação dos triatomíneos, tá certo? Que é o vetor da doença. Evitem usar folhas de palmeiras como telhado de casas, por quê? Esses triatomíneos, eles adoram palmeiras. É um dos principal ambiente onde eles vão viver. Então, quando as pessoas usam esse tipo de. Claro, a gente tem a questões socioeconômicas envolvidas, tá? Mas se puder evitar o uso dessas palmeiras, é mais interessante, é o ideal, tá certo? Dessas folhas de palmeiras. Porque o tratamento pode acabar vivendo nessas folhas de palmeiras e acabar contaminando as pessoas que vivem nessas residências, tá certo? E temos algumas proteções individuais, né? Esses insetos são noturnos, têm hábitos noturnos. Então, atividades noturnas ou do fim de tarde, sempre usar repelentes, utilizar roupas com manga comprida e calça comprida quando estiver em ambientes rurais ou regiões de mata, tá certo? E em casas e zonas rurais, sempre usar mosquiteiros, telas para mosquitos e etc. Essas são as melhores proteções para prevenir e controlar a transmissão vetorial da doença, tá certo? Porque todas essas medidas aqui que eu falei, elas impedem que o vetor se desenvolva no espaço, tá certo? E contamine as pessoas. Em relação à transmissão oral, né, que eu falei que é a segunda que mais ocorre no Brasil, é muito importante ações da vigilância sanitária, inspeção de comércios ou lojas que façam
venda de alimentos, onde o barbeiro esteja diretamente relacionado com produção de açaí, produção de cana. Então, é muito importante realizar essa fiscalização sanitária, tá? É preciso que haja um treinamento contínuo, preparação das pessoas que estão diretamente relacionadas ao tratamento de alimentos para consumo, por exemplo, o açaí. É importante fazer todo aquele treinamento para saber realizar o processo de branqueamento, para evitar identificação, seleção das sementes, dos frutos, para evitar com que o barbeiro, o inseto, permaneça entre os frutos e acaba sendo moído no processo de fabricação de açaí ou de cana-de-açúcar, ou, ou de cana, né, que as pessoas tomam. Então, é muito importante esse treinamento contínuo, essas ações de capacitação, tá certo? E claro, mas não menos importante, né? É importante ações de educação, mostrando para a comunidade como reconhecer esses parasitas, os triatomíneos, as formas de infecção, saber reconhecer, ter controle. Tudo isso ajuda a prevenção e o controle, principalmente dessa via de transmissão oral, né? Que por muito tempo, aqui no Pará, houve surtos de doenças de Chagas devido ao consumo de açaí, né? Eu acho que muitos de vocês devem ter vivido nessa época, né? E conhecido essa situação que ocorreu. Tá. E vamos quase terminando, tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o fato de que a doença de Chagas, ela não é somente um problema de saúde pública, não. Ela é um problema que vai muito além. Por quê? A doença de Chagas está envolvida em uma série de fatores. Fatores socioeconômicos, culturais e ambientais, tá certo? Então, além de ser um problema de saúde pública, é um problema que está relacionado a questões socioeconômicas, tá certo? A falta de investimento do governo, das cidades, das residências, infraestrutura sanitária adequada, tudo isso são fatores que contribuem para que o vetor da doença se prolifere e, consequentemente, transmita o agente etiológico, que são o protozoário trypanosoma, né? Além disso, devido a muitas regiões serem extremamente isoladas e ser de difícil acesso, muitas vezes o tratamento, o diagnóstico, ele não consegue chegar nessas regiões. Então, é uma outra questão que está relacionada a questões ambientais, tá certo? Que dificulta o controle da doença de Chagas. Mas não somente isso, né? A gente tem que lembrar que muita dessa doença está relacionada a populações negligenciadas, como eu falei, tá certo? Aqui nesse gráfico, que foi um boletim epidemiológico agora de 2024, ele mostra as principais populações que são afetadas pela doença de Chagas. Então, são camponeses, são povos indígenas, são povos quilombolas, ribeirinhos e trabalhadores rurais, tá? Ou seja, são populações que são negligenciadas governamentalmente, tá certo? Ou seja, falta incentivo governamental, um suporte para o desenvolvimento de ações diretas para prevenção e controle da doença. Então, isso são alguns fatores socioeconômicos associados. E vai além disso também, né? Nós temos a questão cultural. Em muitas regiões é muito comum o consumo de caça. Então, esse consumo de caça ele pode fazer com que haja contaminação oral, né? Tá certo? Certo? Além disso, o consumo de caldo de cana e de açaí sem o devido processamento, fazendo toda a higienização desses frutos e desses materiais orgânicos, pode também acarretar a contaminação. Porque em muitas regiões não há o hábito, nessas regiões mais isoladas, mais rurais, culturalmente não existe muito esse hábito de realizar o branqueamento do açaí, por exemplo. Então, esses são fatores culturais que estão diretamente associados à doença de Chagas, tá certo? E, além disso, ela também é um grande problema econômico. Por quê? O tratamento diagnóstico ele é bastante relativamente caro para a doença, tá certo? E embora todas essas ações de prevenção e controles elas gerem todo um retorno positivo, é,
curar as pessoas, levar o tratamento onde precisa chegar, os custos eles são relativamente altos ainda, tá certo? Por exemplo, aqui a gente pode ver os gastos ao longo de 10 anos em relação ao tratamento de doença de Chagas, onde o Brasil gastou cerca de 15 milhões de reais só no tratamento para essa doença. E a gente também tem que destacar que as formas crônicas da doença, que é a cardíaca, a digestiva e a mista, elas trazem uma série de consequências para o trabalhador. Ela gera um impacto direto na saúde dele, então há uma perda de produtividade. Muitas das pessoas elas precisam de mais tratamentos, eles já não conseguem trabalhar, então tudo isso afeta diretamente a economia, tá certo? Porque é uma perda de produtividade devido à doença. Então, em 2012, a Organização Mundial de Saúde estimou que houve cerca da perda de 6 bilhões de dólares devido a perda de produtividade, pessoas que se afastaram do emprego, que tiveram que se aposentar ou que faleceram devido à doença. Então, cerca de 6 bilhões na América Latina, sendo que no Brasil correspondeu a cerca de um quarto desse valor. Então, foi um valor relativamente alto, né? Então a doença de Chagas, ela não é só um problema de saúde pública, ela também afeta a economia, ela afeta aspectos culturais e ambientais de onde nos locais onde ela ocorre, essa doença, tá certo? E o que pode ser feito ou melhorado para se mitigar, ou seja, diminuir a ocorrência da doença ou fazer com que ela desapareça. Bem, idealmente é muito importante melhorar as condições habitacionais, tá certo? De saneamento, principalmente em regiões rurais, tá certo? Porque isso vai ajudar diretamente a evitar a proliferação desses vetores, né? Que são esses insetos esteatomíneos. Então, esse é um primeiro passo muito importante a ser realizado. Além disso, é muito importante ampliar o acesso aos testes rápidos e gratuitos, principalmente em regiões remotas, tá certo? Então, a gente tem que fazer que todo o reconhecimento dessa doença ela seja muito mais efetiva em regiões endêmicas, regiões isoladas, onde a doença ocorre. Além disso, é importante a gente estar sempre capacitando os profissionais a reconhecer os sinais da doença, porque eu reconheço a doença, eu consigo tratar ela de modo mais eficiente e gero menos impactos para a saúde pública, a economia e etc. Tá certo, gente? Ainda associado a essa questão de levar para essas regiões remotas, é muito importante que esses medicamentos usados para o tratamento da doença, eles cheguem em regiões endêmicas isoladas. Esse medicamento, os medicamentos para a doença de Chagas, eles são disponibilizados de forma gratuita pelo SUS, certo? Só que é muito difícil, existem campanhas de incentivo para que esses medicamentos sejam levados para essas regiões muito mais isoladas do Brasil, tá certo? Então é necessário ter políticas públicas mais efetivas, tá? E o maior incentivo para levar esse tipo de medicamento para essas regiões, tá certo? E claro, é importante a realização de campanhas educativas em comunidades, escolas, para auxiliar na conscientização sobre a doença, tá certo? E aí eu ressalto uma vez, mais uma vez, reconhecer a doença, ela vai ser de extrema importância. Porque reconhecer os sinais, sintomas da doença vai te ajudar a fazer um tratamento mais eficiente e se curar da doença muito mais rápido, tá certo? E além disso, é muito importante investir na pesquisa científica, né? Para a gente ter novas opções terapêuticas, para trazer soluções inovadoras e de longo prazo. Nos últimos anos, tem saído vários estudos testando outros tipos de drogas para o tratamento da doença, né, para terapia de doença de Chagas. Tem visto alguns novos métodos para identificação da doença também, né? E tem observado as correlações entre a doença de Chagas e os tratamentos, avaliando, como se fala, os efeitos colaterais da doença, tá certo? E mais recentemente a Fiocruz, em parceria com os Estados Unidos, estão tentando desenvolver uma vacina para a doença de Chagas. Esperamos que nos próximos anos ela consiga ser produzida e disponibilizada para toda a população, né? E algumas considerações finais, né, do que nós vimos hoje.
Então, a doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada, que continua sendo um grande problema de saúde pública e um problema socioeconômico, né? Mas não só isso, ela também é um problema ambiental, tá? Que é resultado de toda essa mudança ambiental que o ser humano vem causando, tá certo? Além disso, é muito importante o investimento em ações de prevenção e controle. Então, como melhorar a melhoria das condições de habitação, muito importante usar medidas de proteção e fortalecer as ações de vigilância, que elas vão ser de extrema importância para reduzir a transmissão desse protozoário causador da doença de Chagas, tá? E é claro, né? A gente precisa de uma maior criação de programas de saúde pública, conscientização da população. Nesses programas haver incentivo direto para fazer com que tratamento e medicamentos cheguem a essas populações endêmicas e mais isoladas, tá? De todo o norte do Brasil. E tudo isso ele vai auxiliar na prevenção de novas infecções e vai reduzir o risco que é inerente ao desenvolvimento da doença, certo? Então, é isso, gente. Eu quero fazer só alguns agradecimentos, né? Agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq, por estar financiando o projeto, à Universidade Federal do Pará, por todo apoio infraestrutural e técnico, assim como o IECOS também, né, que tem dado esse suporte físico e infraestrutural. Também agradecer a equipe do Entrega Clima, e é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e fico aqui aberto a perguntas, dúvidas, questionamentos ou curiosidades que vocês venham a ter sobre esse tema. Tá certo, gente? Obrigado. Uau, muito obrigada, Rodrigo, pelo amplo conhecimento. Na verdade, tu aprofundou bastante na doença do Chagas, né? Eu realmente sou totalmente de outra área, então bastante interessante, né? Porque faz parte da realidade amazônica de todos os países que envolvem a Amazônia, né? Eu estou falando aqui do Peru, por exemplo. Então, obrigada mesmo, mais uma vez, na verdade, por estar aqui com a gente, né? Ter topado transmitir essa informação para a gente, principalmente para os agentes de saúde comunitária que estão acompanhando a gente hoje aqui, né? Temos Davi, o Elia, a Marcileide, a Luciene, que são de várias comunidades, que é uma realidade que é muito difícil, não desafia, na verdade, aplicar as recomendações, né, para combater a doença do Chagas no contexto amazônico, por todo o esboço cultural, social e tudo mais, e até de acesso também, né, por exemplo, saneamento básico e etc. Então, nada melhor que eles para falar sobre, né, as comunidades. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente e obrigada também para quem conseguiu assistir hoje a nosso treinamento, né? Mais um treinamento. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Ficou tudo claro? Alguém quer dar algum depoimento? Acho que o Davi está falando alguma coisa. Davi, teu micro está desligado. Eu não consigo ativar aqui. Tu consegue ativar? Agora, ok. Boa tarde. Eu quero agradecer aí o Rodrigo. Foi uma palestra muito boa, uma informação e explicou para a gente de uma forma bem clara que a gente podemos entender. Eu, pelo menos, entendeu? Eu entendi muito bem. Não é uma doença que é típica no caso aqui da minha comunidade, entendeu? Mas, olha, eu gostei muito da sua explicação, muito bem explicitada. E como você é biólogo e esqueci a outra sua formação, Biomédico. Sim, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer assim uma pergunta, né? O caso da doença que você estava falando, mas é assim, aproveitar esse momento e fazer uma pergunta, uma dúvida. Por exemplo, aqui na minha comunidade, aqui no Treme, né, que é Bragança, nunca tinha visto caramujos, e agora está dando muito. Você tem uma explicação, o motivo, o porquê disso aí?
Sim, esse período, na verdade, período chuvoso, ele é um período de reprodução deles. Então, vai ser muito comum encontrar caramujos ao longo de várias regiões. O fato de ele estar sendo encontrado aí na região pode ser por N fatores. Pode ter sido algum animal que acabou levando ele, tá certo? Durante a alimentação, deixou cair e ele conseguiu se reproduzir, se proliferar, alguma fêmea, tá certo? Sim. Então, na verdade, essa deve ser a justificativa mais... Ou ele pode ter sido carreado por algum rio durante algum processo, durante uma chuva, e ter chegado na região. Só que esses caramujos que são muito comuns, que é esse grandãozão, né? Eles não causam doenças pra gente, tá bom? Ah, tá, ok. Causam doença pra gente é um pequenininho, muito pequenininho. Aquele sim é bem problemático, porque aqui é em toda a região de Bragança, tá? Não estou falando somente na cidade. Nós estamos tendo casos de esquistossomose, tá? Em bastante quantidade. Inclusive, amanhã eu vou pegar alguns resultados positivos que vão me repassar de casos que foram diagnosticados essa semana. Sim. Mas esse grandãozão não... Agora é chato. Ele é chato, que ele adora comer planta, então pode comer no jardim, pode... Que é o africano, né? Eu acho que é caramujo africano que chamam. Deve ser. Eles não são tão grandes, eles são pequenos. É porque eu vi aqui muito aqui no muro da minha vizinha, fiquei preocupado com isso, que eu nunca tinha visto aqui. Eu já vi muito caramujo em Belém, no bairro da Terra Firme, mas aqui, aí, uma preocupação. E eu aproveitei a oportunidade que eu estava falando com o biólogo e tirar essa dúvida. Pulei já do protocolo, né, no caso que era outra doença, mas obrigado aí, tá? Só fica de olho. Se a gente tiver uma concha redonda, pode ser um biofalária. Mas se ele for uma concha cônica, sabe, em forma de cone, ele é o africano, então tá tudo bem, tá bom? Ah, tá ok, obrigado. Davi, tu pode tirar foto, incluir no protocolo mesmo. Tá Sim, bom? É bom. Pode perguntar para os especialistas. Tá ok, obrigado. Nada. Boa tarde. Como aproveitando aí também o caso que o Davi está falando sobre o caramujo, aqui em Ajuruteua também, isso está cerca desde o ano de 2000, que começou também, todo inverno aparece muito. Aí o que o Rodrigo está falando, a gente chamamos os pessoal da endemia, eles vieram aí e falaram que é esse caramujo africano mesmo. Aí depois descobrimos que foi pessoas de fora que vieram e trouxeram, diz que como alimento para eles, da África, no ano de 99 para 2000. E aí ficou. Sei que todo ano é muito, muito caramujo quando chega. Que acontece isso lá na Praia de Banho. Não é realmente lá na minha área, na Vila dos Pescadores, mas é lá na Praia de Banho. E tá cheio também muito. E ele se alimenta mesmo de plantas. Eles vieram, na verdade, eles vieram nesse período mesmo. Foi na época da escravatura, se eu não me engano. Eles vieram nos navios, né? E aí se proliferaram. O lado bom é que eles não se desenvolvem muito em regiões salgadas. Então, isso deve estar ajudando a controlar com que eles não se desenvolvam mais na sua região. Porque se não fosse com água salobra, né? Porque é próximo de manguezais e da praia, né? Então isso vai ajudar a controlar eles. Mas se não, estariam... Eles adoram se reproduzir. Eles crescem muito rápido, gente. É uma pequena praguinha, esses caramujos africanos. Eu lembro que eu via muito no laboratório também, na porta, né, na grama, tudo mais, aqueles grandões. Adoro subir uma parede. Rodrigo, deixa eu te perguntar, eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre doenças de forma geral, arroviroses, inclusive comunidades climáticas, e apareceu aí que o primeiro registro de Chagas foi no Brasil,
né? Tu falou que é endêmico da América Latina, né? Eu acho que o Brasil tem mais experiência lidando com Chagas, tu pode me falar sobre isso, mas eu acho que bem isso. E eu achei interessante porque tem vários artigos que falam, né, do impacto do clima, da mudança da temperatura, na dinâmica do bicho, né, e isso prolifera a doença de Chagas, certamente. E lembrou também os dados, não sei se para quem esteve aqui no último treinamento, né, o Iago mostrou a plataforma que ele fez, junto com a equipe de TI, com os dados de várias doenças. Eu não lembro se estava o Chagas, eu acho que estava. Então, acho que pode ser pesquisas futuras, né, pessoal, que está aí para a gente ver, né, essa doença dentro das comunidades, também como que está. Achei bastante interessante nessas pesquisas que eu estava fazendo sobre mudanças climáticas, né, porque tudo que o Rodrigo falou hoje também tem a ver com saúde única, né, pessoal, na aula da Diocilene, ela falou sobre uma introdução da saúde única, e exatamente isso, né, a palestra do Rodrigo hoje, que tem a ver com a parte, o aspecto econômico, aspecto social, aspectos de direito, inclusive de acesso, né, a uma qualidade de vida melhor, que envolve a saúde pública, né. Então, era um comentário, né, que eu queria fazer aqui, não sei se tu quer acotar, mas eu achei bastante interessante nesse sentido da experiência que o Brasil tem também, né, lidando com a doença de Chagas, principalmente na Amazônia. Sim, é o nosso grande foco, né, região amazônica, por N motivos, né, que a gente sabe, né, que a Amazônia é de interesse. Essa o Brasil tem um grande destaque, né, no cenário mundial, por assim dizer, em relação à doença, porque foi os primeiros tratamentos, a primeira descoberta, né, mas isso tem crescido muito com o apoio de outros países, tá bom? Principalmente da Europa, os Estados Unidos, tá certo? A gente está tendo um controle muito maior da doença. Por isso que a gente está tendo uma incidência. Só que não existe muitos problemas, né, que precisam ser tratados em relação à temática dessa doença. Embora a doença não seja tão comum aqui em Bragança, a gente tem os vetores aqui. Não é muito comum ter casos. Existem alguns casos suspeitos, mas nada confirmados, tá certo? Mas, por exemplo, em Belém é muito comum. Melgaço tem casos de doença, Soure tem casos de doenças, principalmente pela transmissão oral, né? Que é pelo consumo do alimento. Então, a instituir essas medidas de segurança que Bragança fez de forma bastante adequada, que foi realizar o branqueamento, o treinamento da capacitação dos profissionais que trabalham com açaí e outros alimentos que estejam relacionados com a doença, foi muito importante. Né, mas também o Brasil ainda pega algumas coisas, por exemplo, em 2020 só, que a fase crônica da doença entrou como notificação compulsória. Então demorou muito, foram milhares de mortes no Brasil até chegar ao ponto de dizer, não, é compulsório a gente já fazer a notificação da doença. Porque isso é importante, a gente trazer essas informações para bancos de dados públicos, né, para a gente poder desenvolver medidas de controle. Então, muita coisa ainda pode estar subestimada, né, em relação à doença, mas é isso. O Brasil cresceu bastante em relação a esse tópico, assim como outros países da América Latina têm conseguido ter um grande controle da doença, mitigar a proliferação do vetor, e vem dado certo. Espero que não chegue em Bragança, quer dizer, ou evite ao máximo. Nem Bragança, nem Augusto Correia, nem Viseu, né? Na verdade, em nenhum lugar que não chegue muito. Esperemos que não. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida, pergunta, comentário, para a gente finalizar. Tá tudo certo, então? Beleza. Bom, Rodrigo, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu agradeço. Acho que foi bem legal mesmo. Obrigada ao pessoal que está aqui também. Eu falei para o Rodrigo preparar uma atividade, tá bom? Então, ao longo da semana, ele me repassa e eu vou repassar para vocês a atividade da semana, deste treinamento, na verdade.